Saudações, investidores. Você quer saber o que são CRIs? Quer saber como funciona a dinâmica desse investimento? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Pessoal, os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, são um investimento de renda fixa associado ao mercado imobiliário, tá? Esses investimentos eles estão disponíveis em alguns bancos e em algumas corretoras. É difícil pessoas físicas, investidores comuns, ter acesso a esse tipo de investimento, pois normalmente esse investimento vai estar disponível para investidor qualificado ou para investidor profissional. Mas tem alguns que ficam disponíveis para investidores comuns, investidores, pessoas físicas. E aí você pode adquirir esse tipo de investimento. Mas Gutenberg, como é que funciona esse certificado de recebível imobiliário? Pessoal, esse certificado ele é lastreado em um recebimento vindo de um imóvel, tá? Então você vai ter um lastro proveniente de um rendimento que vem de um imóvel. Como assim, Gutenberg? Então imagine que você tem uma casa, uma pessoa X tem uma casa e ele aluga essa casa por R$ 1.000 todo mês. Então, durante um ano, ele vai receber R$ 12.000 dessa casa, certo? R$ 1.000 de janeiro a dezembro, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, ele vai receber R$ 12.000. Mas vamos supor que essa pessoa está precisando muito de um dinheiro agora, ele precisa desesperadamente, ou ele simplesmente quer antecipar esse rendimento. Então ele quer R$ 10.000 agora, ele está precisando, ele quer esses R$ 10.000. O que é que ele pode fazer? Ele pode chegar, ceder para você o direito de receber aqueles aluguéis. Então você vai receber os 12 meses de aluguéis, 12 mil. Em troca disso, você dá nesse mês exatamente a ele R$ 10.000. Então ele recebe uma fração menor em relação ao que ele teria direito de receber, porém ele recebe de forma antecipada. Então o certificado de recebível imobiliário funciona assim. Quem está emprestando o dinheiro tem um rendimento sobre o valor emprestado, você recebe uns juros sobre aquele valor emprestado, que normalmente por uma quantidade maior de meses ou por um valor de recebimento mensal maior do que o valor que você emprestou em quantidade de parcelas. Então, é bom para os dois lados. É bom para quem empresta, porque recebe juros sobre o valor, e é bom para quem faz a cessão do recebível, que recebe o dinheiro de forma adiantada. E esse certificado, pessoal, está sendo muito utilizado por fundos imobiliários. A gente tem os fundos de papéis, que são fundos que têm, em sua grande maioria, a compra desses certificados de recebíveis. Lembra que no começo do vídeo eu falei que a grande maioria desses certificados são para pessoas qualificadas, para pessoas profissionais e também pessoas jurídicas. Então o fundo imobiliário se enquadra. Então eles compram muitos certificados com taxas maiores do que os que a gente encontra disponível para pessoas físicas comuns, para investidores comuns, tá? E como é que acontece o fluxo de um certificado? Então, eu já expliquei para vocês como funciona de forma mais simples, mas como é que vai acontecer de forma detalhada? Então, para que haja um CRI, é necessário ter uma securitizadora, tá? Esse CRI, ele foi determinado por lei, né? Esse tipo de investimento ele está determinado por lei, e na lei fala que tem que ter uma securitizadora para a criação desse fluxo do certificado de recebível imobiliário. Então, você tem um imóvel, você tem a pessoa que tem direito de receber aqueles rendimentos do imóvel. Então, tem o imóvel e um rendimento, tem quem tem esse direito, e você tem a securitizadora. O que é que a pessoa que tem o direito de receber fala? Eu tenho o direito de receber esse valor, sendo que eu quero receber um valor maior de forma antecipada. Então ele vai na securitizadora, ele dá a cessão de receber aquele dinheiro que ele ia receber em troca de um dinheiro antecipado. A securitizadora, ela cria o CRI com um lastro naquele recebível, tá? E ele pega esse CRI e leva para o mercado para ser vendido. Os investidores vão, analisam o CRI e vê se vale a pena ou não fazer aquele investimento. Se valer aquele investimento, os investidores compram, dão o dinheiro adiantado, a securitizadora pega esse dinheiro e dá para aquela pessoa que tinha o direito de receber os aluguéis, os rendimentos do imóvel. A pessoa recebe aquele dinheiro de forma adiantada e o fluxo agora muda. O dinheiro que ia sair do imóvel e ia para aquele proprietário, para a pessoa que tinha o direito de receber, não vai mais, vai para uma conta associada aqui à securitizadora, e quando receber esse dinheiro, a securitizadora vai direcionar para quem
comprou o recebível imobiliário, até que esse recebível seja concluído e o direito volte à pessoa originária, tá? Então, pessoal, em relação aos CRIs, a gente tem também categorias dos CRIs. Ele pode ser corporativo ou pulverizado. No CRI corporativo, a pessoa que compra o CRI, ele cede o dinheiro para uma empresa, tá? Para um CNPJ. E esse CNPJ vai comprar terreno e construir apartamentos, vai construir shopping, vai fazer o empreendimento imobiliário dele, e com o dinheiro que ele vai receber desse empreendimento imobiliário, ele vai dar o dinheiro com juros para quem cedeu o dinheiro. Então você recebe o fluxo de dinheiro que ele iria receber, e ele que construiu só vai receber o dinheiro depois que for pago o CRI. O excesso que sobrar é que vai ficar para o empreendedor, já que ele já antecipou os recursos, tá? A segunda modalidade é o CRI pulverizado, tá? Esse CRI pulverizado, pessoal, ele tem um risco maior. Então, normalmente os CRI pulverizados, eles dão um spread, né? Eles dão uma taxa de juros bem maior. O que interessa muito os fundos imobiliários, ter essa taxa de juros maior, já que ele ainda vai ter que pagar suas despesas e pagar aos seus cotistas, tá? Então, no CRI pulverizado, pessoal, você vai emprestar dinheiro para diversas pessoas. Então, você não emprestou diretamente para fulano A, fulano B, para a empresa A ou para a empresa B. Como assim, Gutenberg? Imagina aquelas multipropriedades, tá? Não sei se vocês sabem, mas as multipropriedades é um imóvel que várias pessoas compram. Então eu emprestei dinheiro para a construção daquela multipropriedade, mas aquela multipropriedade foi comprada por 10, 12 pessoas. Então minha garantia não é o recebimento de uma pessoa, é o recebimento de 10, 12 pessoas. Sendo que o que acontece normalmente, o CRI ele não financia apenas o imóvel, ele financia a construção de vários apartamentos que são vendidos a diversas pessoas, né? Cada apartamento é uma multipropriedade. Então imagine aí um condomínio que tem 200 apartamentos, 100 apartamentos, e cada apartamento desse foi vendido para 10, 12 pessoas. Então você está pulverizado em questão de devedores. Então você tem um fluxo de valores muito pulverizado. Então seu risco de alguma dessas pessoas não poder pagar mensalmente aquele valor é maior. Então você quer, já que seu risco é maior, você quer um retorno maior. Então os CRIs pulverizados eles têm uma taxa maior. Em relação aos CRIs pulverizados e corporativos, tem a questão também de subordinação, tá, pessoal? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre a subordinação dos CRIs, que é muito importante você entender isso, principalmente se você investe em fundo imobiliário, tá? Para você saber o risco que você está correndo, tá? Assiste esse vídeo que está bem legal. Em relação à rentabilidade, pessoal, normalmente os CRIs têm uma boa rentabilidade, porque além de pagar uma taxa fixa acordada no momento da aquisição, esse valor ele tem mais uma correção sobre uma taxa inflacionária ou sobre uma taxa de CDI. Tá? Então, normalmente os CRIs são negociados, por exemplo, inflação mais 6, inflação mais 8, ou CDI mais 4, CDI mais 5, ou IGPM mais 4, IGPM mais 5. Você tem uma taxa fixa e você tem uma taxa aqui ou de inflação, IPCA, IGPM, INCC, ou uma taxa básica de juros, como a Selic, que está associada aí ao CDI, tá? Já em relação à tributação, pessoal, os CRIs eles são isentos de imposto para pessoas físicas, tá? Então, se você comprar um CRI, a gente não paga nenhum imposto de renda por esse investimento, tá? Já se uma pessoa jurídica comprar esse investimento, ele vai pagar a tabela regressiva de imposto normal, tá? Passando ali de 22,5% até os 15%. Quanto às garantias, pessoal, os CRIs eles não são garantidos pelo FGC, diferente das letras do crédito imobiliário que são oferecidas pelos bancos e que a gente também tem acesso. O CRI ele não tem garantia do FGC, porém, na aquisição do CRI você pode verificar se ele tem algum outro tipo de garantia, como uma fiança, caso o fluxo não venha, tem uma fiança para cobrir o resultado do seu CRI, ou uma cessão imobiliária, ou uma alienação imobiliária, uma fiança, algo que lhe dê uma garantia a mais daquele fluxo de recebível, tá? Então, ele é um investimento mais arriscado do que uma LCI, porque ele não tem garantia específica, ele não tem uma garantia de caso não venha o fluxo, eu vou receber de outra forma, a não ser que haja uma garantia extra, como alguma dessas que eu lhe falei, tá? Em relação às desvantagens, pessoal, além da garantia, tá? A gente tem a desvantagem também de liquidez.
apesar dos CRIs poderem ser negociados no mercado secundário, alguns deles não têm liquidez e talvez você tenha que ficar com ele até o vencimento, que normalmente são de longo prazo, 4, 5, 6, 10 anos, tá? E aí você vai ter que ficar com ele até o fim para poder receber os seus valores, tá? Alguns CRIs você vai conseguir vender no secundário, então você pode vender ele e receber também seu dinheiro antecipado, normalmente perdendo uma parte daquele recurso que você iria ganhar, tá? Então, pessoal, em relação a certificado de recebível imobiliário, é isso. Tentei explicar da forma mais didática possível para que todo mundo entendesse como é que funciona o fluxo dos certificados de recebível. É um bom investimento, tá, pessoal? Eu, pelo menos, faço acesso a esse tipo de investimento via fundo imobiliário, porque eu tenho mais liquidez, não tenho aquela dificuldade de, caso eu queira sair, caso eu queira vender, eu preciso depender do mercado secundário, depende do mercado secundário de fundo imobiliário, que é muito mais líquido, tá? E aí eu acho que é uma boa entrada para a CRI você investir via fundo imobiliário, tá? Ou caso você ache melhor, você pode investir diretamente. Veja se no seu banco ou se na sua corretora há a oferta desse tipo de investimento. Veja as garantias, analise bem direitinho e, se for seu perfil, invista também nesse tipo de investimento, tá? Pessoal, agradeço quem chegou até aqui. Segue a gente lá no Instagram, tá, pessoal? Lá eu também posto bastante informação sobre os tipos de investimento, sobre notícias de investimento que estão saindo a todo momento. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário se você tem alguma dúvida sobre CRI. Obrigado, pessoal, e tchau, tchau.